Fala, nação rubro-negra, fala, torcedor flamenguista, estamos de volta com mais um vídeo. Pessoal, vamos reagir aqui, né, às últimas notícias do Flamengo. Vene Casagrande trouxe informações aí, né, sobre Felipe Luiz. Vamos ver um trechozinho pequeno, trechozinho rapidão, no máximo 2 minutos aqui do canal. Vou deixar o link na descrição, crédito por Vene Casagrande. E sobre de patrocínio, né, 200 milhões por ano, né? Contrato perto de ser assinado. Vamos ver um trechozinho do que ele falou, beleza? Se você gosta, e vai ter mais também, fique até o final do vídeo. Vou trazer para vocês mais trechos também. Espero que vocês gostem, beleza? Se inscreva no canal, deixe seu like, comente as suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza? Vamos começar aqui com um corte aqui que ele tá falando do Felipe Luiz. Enfim, direito, medicina, eu acho melhor esperar mesmo, porque se ele for campeão do Brasileiro e da Libertadores, ele vai ser valorizado no mercado. Se ele não for campeão, ele também não será valorizado. Enfim, eu no lugar dele esperaria. Se eu sou o Flamengo, também esperaria. Justamente por conta disso. Se ele for campeão é um valor, se ele não for campeão é outro valor. E outra, o Flamengo pode não querer ficar com ele, também tem esse direito. E ele também tem o direito de não querer ficar no Flamengo para o ano que vem. Enfim, eu não vejo nenhum problema nisso. Mas fica a informação que até o momento não teve nenhuma atualização. A proposta foi feita já há muito tempo, vocês sabem, o próprio José Boto já havia dito isso, o Felipe Luiz já havia comentado sobre isso em uma entrevista coletiva. Não vejo nenhum problema não ter esse tipo de resposta. Quer dizer que ele quer sair? Não. Quer dizer que ele quer esperar o fim da temporada para ver qual será o próximo passo na carreira dele. Ele tem esse direito, tá, gente? Ele tem esse direito. Ele é um profissional. Instagram, @Vene Casagrande. TikTok, @Vene Casagrande 7. Barreira do Audax. Aí vi um cara do América todo posudo. Falei, rapaz, já imaginou eu aqui vendo um golaço? Não tô brincando, eu chutou na bandeirinha do córner. E voltou todo posudo ainda. Não deu. Voltou todo limpão. Você já tentou chutar na bandeirinha do corpo? Não, mas esse cara consegue. Eu não guardei o nome. Engraçado você. Arnaldo, vamos lá. Juntando os dois, o Palmeiras classificado, o Flamengo encaminhado, mas não classificado. Caminhado não. Encaminhado não, mas meio não, mas... Dá vantagem, pronto. Tem vantagem, mas é. A pergunta, Arnaldo, é... Quem está em melhor estágio neste momento? Você não resiste à espanholização, né? Mas eles estão lado a lado mesmo. Estão muito parecidos. Os dois estão eliminados da Copa do Brasil, certo? Os dois estão disputando o título brasileiro. Os dois deram um passo importante rumo à próxima fase da Libertadores. O Palmeiras já está nela e o Flamengo está próximo dela. Como diria um outro amigo nosso, né, Tironi? Só um vai ganhar, tanto a Libertadores quanto o Brasileiro. E o parâmetro de um vai ser o outro. As semelhanças são várias. O Mauro citou algumas. Os dois times estão em reformulação no meio de vários jogadores novos chegando. E ainda não estão completamente ajustados. Os dois times tomam poucos gols. Aliás, é a principal característica do time do Felipe Luiz. É incrível, né? Como toma pouco gol. Os dois times fazem gols de bola parada. Então tem bastante semelhanças no estágio dos dois. Eu acho que eles têm muito ainda a evoluir. A margem de melhora é bem grande com os jogadores que eles contrataram. Sobretudo em termos técnicos. O Palmeiras, quem sabe, encontrou uma nova forma de atuar com uma dupla. E eu acho que a grande questão entre eles, na Libertadores, eles estão em lados separados das chaves, certo? O encontro só seria possível no eventual final, que aconteceu uma vez em Montevidéu. No Brasileiro é rodada a rodada. O Palmeiras vai perseguindo o Flamengo. E aí, nesse final de semana, temos dois jogos complicados para os dois como visitantes. Um vai a Porto Alegre, o outro vai ao Rio de Janeiro. Tem um terceiro aí, né, Tironi? Se você quiser colocar um Atlético de Madrid na espanholização, que desde o ano passado é o Botafogo, que também investe pesado e troca de time, troca de pele no meio da temporada, como Palmeiras e Flamengo. São os três milionários, né? São os três que contratam jogadores por mais de
2 dígitos de euros, né? Como se fosse qualquer coisa. Eles têm condição para isso, Palmeiras e Flamengo, e o Botafogo a gente não sabe como. É aquela confusão que a gente não consegue nem explicar direito do jeito Textor de administrar. O Botafogo, dessa vez, ele não está só na disputa da Libertadores e ainda tem alguma chance do Brasileiro. Depende muito do final de semana, eu acho, do confronto direto. Ele está na Copa do Brasil também. E me parece que a tendência é o Botafogo concentrar todos os seus esforços nas Copas, deixando a briga do Brasileiro para os seus 2 espanhóis aí, né? E aí eu acho que é rodada a rodada. Lembrando que no primeiro turno, o Flamengo já ganhou do Palmeiras em São Paulo, né? Que é num campeonato de pontos corridos, quando 2 times são muito parelhos, isso pode fazer uma diferença do confronto direto. Desta vez, no segundo turno, no Maracanã, né? A minha impressão é que, aos poucos, sobretudo se o Palmeiras ganhar do Botafogo no final de semana, eles vão se descolando dos demais. Ainda tem o Cruzeiro com alguma possibilidade no Brasileiro, alguma possibilidade, mas eles estão muito parecidos. Talvez, olha, pensando que é a temporada em que o Palmeiras mais investiu desde que o Abel chegou, ou desde que a Leila é presidente, as semelhanças talvez nunca foram tão latentes entre os 2 grandões, né? E acho que tem, em relação ao comando, aí sim a principal diferença. O comando do Palmeiras, 5 anos, o comando do Flamengo recém completou 1 ano, que é o Felipe Luiz, um técnico ainda em formação no seu primeiro trabalho, né? Talvez essa aí seja a diferença. Mas tem também essa constatação que o comando do Palmeiras, depois de 5 anos, sofre desgastes, né? Sofre xingamentos na sua própria casa. Então tá bem interessante. Dessa vez, Tironi, acho que você vai acertar. Vai ficar entre os 2 nas 2 principais competições. Tem que fazer. Eu acho que essa direção do Flamengo, por exemplo, parece menos propensa a ficar dando ouvido para a rede social do que a anterior. A anterior demitiu um técnico 3 horas da manhã, um técnico campeão brasileiro, por conta de pressão, principalmente de rede social, né? Então, acho que isso me parece um pouco diferente. Agora, discordo do jogo com relação a essa questão da Leila. O Palmeiras não precisa da Leila. Nem um pouco. Quero ouvi-lo. Não houve nenhuma aposta em Paquetá, gente. Essa história Não é verdade. Mas Não houve aposta em Paquetá. O Duque de Castigo, para os jogadores, está perdendo. Tem algumas coisas essa história do Paquetá muito mal explicada. Assim, acho que, primeira coisa, acho que é óbvio que já deveria ter sido julgado o Bruno Henrique para isso chover no molhado. É evidente que se ele for responsável, ele tem que ser punido exemplarmente. Isso é óbvio também, não precisa nem falar, né? Que essa justiça desportiva está se arrastando de forma paquidérmica também é uma evidência, né? Ok. Mas a gente não pode colocar tudo no mesmo caldeirão, porque há casos de casos. Há casos de jogadores suspensos que admitiram participação, jogadores dos quais que se envolveram em situações que havia transação financeira. Então, as provas mais robustas levaram a isso. No caso do Bruno Henrique, ele nega. Então, tem que ser julgado. Está demorando? Óbvio que está demorando. Já deveria estar resolvido, deveria estar resolvido, né? Agora, o caso do Paquetá mostra isso. O Paquetá não foi punido porque não encontraram nada que o vinculasse às apostas. Havia o quê? Que ele foi tomar o cartão, que ele forçou. Foi estranho, forçou esse cartão. De fato, havia uma série de suspeitas. E nada ficou provado contra ele. Então, o caso do Bruno Henrique é esse. Ele deveria ter sido julgado. Se for comprovado que ele foi responsável e participou, ele tem que ser punido. Tiver que acabar a carreira dele, vai acabar, paciência. Mas ele não foi julgado ainda. Agora, essas questões não são dos clubes, não é do West Ham United, não é do Flamengo. É problema do jogador. Você pode deixar isso bem claro. O clube não tem nada com isso. O clube não tem nada com isso. O Paquetá contratou seus advogados, se defendeu, acabou e seguiu a carreira dele. E agora, a mesma coisa do Bruno Henrique. O que está evidente... Os clubes vão escalar os jogadores enquanto não estiverem suspensos. Agora, eu acho só que esse assunto deveria ser levantado, Juca, na semana passada, na outra. Aí, quando o Bruno Henrique joga e faz um gol, aí começa a falar sobre isso. E não falam sobre o Thiago Maia, que o Internacional foi em campo e não paga. Aí não tem julgamento. O Thiago Maia não foi pago. O Internacional contratou o Alan Rodrigues, por exemplo, para jogar do lado do Thiago, que veio do Argentino Júnior, do Uruguai, titular quarta-feira, e não paga o Thiago Maia. E tentou vender para o Santos com lucro. Então, isso que eu acho interessante, o assunto voltar agora, quando poderíamos falar sobre isso toda a semana.
Então, Bruno Henrique, se tiver que ser punido, tem que ser punido. Se for o caso, se tiver que ser, fica Só me refiro a ele, eu só me refiro a ele tem que ser como julgado. o indiciado Tá Bruno arrastando a Henrique. situação. Então não é só Então- essa semana. Eu só me refiro a ele como o indiciado Você está Bruno voltando ao Henrique. assunto agora. Não, eu só me refiro a ele há semanas. O indiciado Bruno Henrique, o indiciado Bruno Henrique. Porque está na cara que o Flamengo tem influência no Tribunal de Justiça para impedir que ele seja julgado. E a tal história, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. No caso do Paquetá, está envolvida no prêmio que ele, na aposta do cartão amarelo que ele recebeu. Então, para mim, é uma decisão para inglês ver na Inglaterra. Aqui no Brasil, empurra-se com a parede, com a barriga, porque é do Flamengo, ou é do Corinthians, ou é do Palmeiras. Se fosse do Goiás, do Vila Nova, do Criciúma, estava ferrado. É só isso que eu estou querendo dizer. E mais, torço para que ele esteja inocente, embora não acredite. Tantos são os indícios que o relacionam com esse cartão e a família dele e o irmão. Só. Mas o contexto do seu comentário foi o torcedor do Internacional, o que tem a ver com isso? Sim, o torcedor do Flamengo tem a ver com o Thiago Maia jogando. O que os torcedores do que vão enfrentar o Corinthians vão ter com o Vitinho jogando? E o Corinthians que não paga o Ranieri, que deve ter do mundo, e correu segunda-feira para escrever o Vitinho antes do transfer ban. O Vessone publicou já a agenda do transfer ban do Corinthians. Eu Tem mais fico duas aí no tão caminho. indignado com o que o Corinthians faz, como estou indignado com o Flamengo. É isso, só É isso. isso. Eu sei que você fica, eu também fico. Eu só acho o seguinte: existem diferenças entre os casos dos diferentes jogadores. Tem jogador que confessou, o Bruno Henrique está negando. Agora, é óbvio que está demorando. Pode haver influência do Flamengo? Não sei se tem. Eu não vou falar de uma coisa que eu não tenho como provar. Agora, pode existir? Pode existir também. Bastidor pode existir. Claro que pode existir. Evidente que pode existir. Agora, esses problemas são dos jogadores. Os jogadores arrumam essas confusões. Aliás, no Flamengo, inclusive, eu soube até que antes até desse acontecimento, explodir essa história, os jogadores já tinham sido orientados com palestras e tal, sobre o cuidado com as apostas. Eu já vi jogador chegar depois do caso do Bruno Henrique e falar assim: mas é a coisa mais normal do mundo você comentar que vai forçar um cartão para não jogar contra o time A, para voltar contra o time B na outra rodada. Não pode mais comentar essas coisas. O jogador de futebol tem que entender que isso virou informação confidencial. Se o técnico combinar com ele, olha, você vai tomar um cartão aqui para não jogar outro jogo, tem que morrer ali. Não pode, nem no confessionário ele pode falar para o padre. Pessoal, o nome de Tati Castellanos volta a ganhar força aí no Flamengo, né? Valentim Castellanos. Flamengo, né, muda a chavinha agora para o Campeonato Brasileiro com 3 pontos, a mais que o Cruzeiro, né? O Mengão precisa vencer o Inter domingo para continuar isolado no topo. A gente sabe aí, né? Já teve o primeiro jogo 1-0 e o jogo lá não vai ser fácil. E o Felipe Luiz, né, que tá aí naquele embrólio, se renova ou não, deve mudar um pouco a escalação, né, do que foi no último jogo contra o Inter no Maracanã. É provável que Carrascal seja titular, assim como o Saul. Ambos os reforços que chegaram, né, recentemente. Não se sabe ainda se Dela Cruz será relacionado, né. Mas, pessoal, assim, o caso do Dela Cruz é o seguinte: a gente achou ruim que o cara expôs, mas tá complicada a situação do Dela Cruz, viu, velho? O Runco errou de falar aquilo assim público no grupo, né, mas realmente a situação de Dela Cruz é estranha. Danilo também deve voltar, né? Em breve o mercado da bola rubro-negro ainda tem o Danilo, né? Que também está recuperado de uma lesão muscular e deve voltar a ficar disponível muito em breve. O experiente jogador vinha brigando pela titularidade. Sobre o mercado da bola, né, pessoal? Agora o Flamengo está aí mais uma vez, né? Visando aí o Valentim Castellanos, né? Atacante da Lazio. Ele quer jogar no rubro-negro carioca, né? Os empresários do jogador procuraram o Flamengo, né? Segundo aqui está falando, não sou eu não, viu? E a negociação foi reativada. Existe um otimismo de que a Lazio, né, aceite liberá-lo. O Fla conta com as vendas de Matheus Gonçalves e Michael, né, para ter esse dinheiro, visando contratar o argentino. Felipe Luiz já aprovou de imediato na contratação do atacante. Espera que José Boto consiga fechar o negócio. Só especificando, não sou eu que estou falando, né? É o site. Quero deixar isso bem específico. Só que
tem coisas que a gente fica meio receoso até de falar, né? Pessoal, vamos falar sobre Varela, né? Que é um assunto mais realista, né? Pô, Tati Castelano já é novela, pô. O Flamengo aguarda a chegada de empresário do Rio para oficializar aí, né? A renovação com Varela. Varela, lateral de 32 anos. Assinará contrato até o fim de 2027. Mais 2 anos, né? Com a renovação com o lateral Varela, né, de 32 anos, encaminhado ao Flamengo, está a um passo de anunciar acordo com o jogador, de acordo com informações aí do jornalista Vini Casagrande, né? O clube carioca aguarda a chegada do empresário do atleta no Rio de Janeiro para concluir a ampliação do contrato, né? Mais 2 anos. A negociação era considerada uma grande prioridade para o Flamengo, já que Varela tem contrato com o Flamengo somente até o fim do ano. O uruguaio é um dos jogadores para o setor que também conta com o recém-chegado Emerson Royal, que já foi vaiado, né? O novo contrato de Varela irá até o fim de 2027. O Uruguai vem recebendo bastante oportunidade nesta temporada e já foi muito elogiado pelo treinador Felipe Luiz. Não só por ele, né? Pela gente também, né? Pelos torcedores, que joga muito, velho. Guilherme Varela chegou ao Flamengo em 2022, participou da conquista, né? De títulos importantes como a Libertadores, 2 Copas do Brasil, uma Supercopa Rei e 2 estaduais, né? E cara, é surreal, né? O Varela é muito bom jogador. Então, pessoal, por hoje é só. Tamo junto e vai Flamengo, sempre Mengão.